Bom dia, graça e paz, que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos iniciando aqui mais uma devocional pela página da Igreja Metodista em Paulínia. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento devocional, momento de oração, momento de leitura bíblica. Amém? Seja muito bem-vindo. Hoje, irmãos, estaremos lendo e observando aqui a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 3. Amém? Se você quiser já deixar aberto já neste tema, estaremos observando essa palavra hoje. Tiago, capítulo 3. Amém. Antes, gostaria de convidar você para ter um momento de oração, para que Deus nos conduza diante da sua palavra. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, com o coração aberto, querendo ouvir, meu Pai, a sua voz, querendo aprender mais de Ti, ó Deus. Por isso, Pai, te pedimos, Senhor, que nos conduza diante da Tua palavra, que nos dê discernimento para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar a todos nós, ó Deus. Desde já te pedimos, Senhor, que abençoe e tome em Tuas mãos este momento devocional, momento de oração, de adoração, de leitura bíblica. Consagramos ao Senhor nossa vida, meu Pai. Consagramos ao Senhor toda a nossa oração, toda a nossa adoração, meu Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa nossas falhas, nossos erros, os pecados que cometemos, Senhor. Traz, meu Pai, sobre nossas vidas uma consciência cristã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja sempre, meu Pai, nos alertando das armadilhas, meu Pai, do inimigo, para que não cheguemos a tropeçar, meu Pai, muitas vezes, meu Pai, pelas coisas que falamos, pelas coisas que dizemos, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, tome em Tuas mãos, conduza esta devocional. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, hoje, Tiago, capítulo 3. Glória a Deus. Vamos aqui estar lendo. Está escrito aqui assim, no versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, ou seja, se alguém não tropeça no que diz, nas coisas que fala ou que tem falado, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Este que não tropeça é aquele que tem o domínio sobre todo o corpo, domínio sobre o que fala, né? Vede também as naus, né? As grandes embarcações que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa, né? Aqui ele dá o exemplo das grandes embarcações que, mesmo com ventos impetuosos, mesmo as embarcações, né, de grandes dimensões, todas elas, né, são direcionadas pelo um pequeno leme, né, que as dirige conforme a vontade daquele que governa, daquele que está no controle, no comando do leme. Amém? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, porque a língua pode, né, botar fogo no pequeno bosque. Por que ele dá esse exemplo aqui, né? Porque a língua ela pode inflamar, incendiar. Às vezes algo que era para ser apaziguado, algo que era para ser já resolvido, tranquilo, a língua pode alarmar ainda mais, né? Transformar numa grande confusão, ou pode acalmar, né? Diante de uma confusão, o falar, a língua, a palavra branda, pode desviar todo furor, toda ira e trazer calmaria.
É importante isso também. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui Aqui melhorou, né, gente? Tava muito alta a tela. Bom, então a língua ela pode incendiar, né, um bosque, um grande bosque, uma pequena língua, né? O que ele quer dizer com isso? Uma palavra errada pode criar uma grande confusão, pode trazer uma grande queimada, pode inflamar uma situação. Uma pequena palavra pode causar um grande problema na vida de muitos. É isso que ele quis dizer. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Você lembra quando a palavra do Senhor diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai? O que sai é a expressão, é a verbalização daquilo que está dentro de você. É como se você trouxesse à existência algo que você absolveu e você criou e alimentou dentro de você, e a língua põe para fora, falando, verbalizando, você tomando uma atitude, né? Através de ações, você põe para fora e isso te contamina. Isso contamina você. Por isso que a língua também é um pequeno fogo, também é um fogo como mundo de iniquidade, né? Ela pode contaminar todo o seu corpo. A pessoa pode ser linda, pode ser bela, pode ser maravilhosa, pode vestir as melhores roupas, pode ter os sapatos mais caros, pode ser uma pessoa influente, reconhecida no meio da sociedade, mas a sua língua, o seu falar, os seus dizeres podem enfeiar toda essa belezura, podem contaminar todo o seu corpo, podem revelar muitas vezes, vai ser difícil ouvir isso, mas é preciso, mas pode revelar muitas vezes uma podridão que existe dentro da pessoa. Muitas pessoas, se você olha ali, parece que é linda, maravilhosa, mas às vezes é só a capa, é só o exterior, só o externo. Então, quando a pessoa põe o seu falar para fora, o seu linguar, os seus dizeres para fora, tudo que existe dentro dela, através do que ela fala, verbalizando, ela mostra que é uma outra pessoa, né? Mostra que realmente existe dentro dela algo triste, algo depressivo, algo que incrimina, algo assim que julga. Então, assim, a língua ela é usada muito para isso, irmãos. Muito para criticar, muito para julgar, muito para amaldiçoar. Tem que tomar cuidado. E muitas vezes a língua vai revelar a personalidade de quem é essa pessoa, porque às vezes você vai ver aquela pessoa, parece ser aparentemente bonita, parece que ser uma pessoa elegante e tudo, mas quando ela abre a boca para falar, ela vai expressar ali o que existe dentro dela. E muitas vezes o que existe dentro dessa pessoa não condiz com o que ela aparenta ser. Então a língua ela desmascara também. Desmascara, né? Principalmente os falsos profetas. Porque muitas vezes em cima dos altares, vestidos com ternos, gravatas, né? Toda com aquela pose, toda com aquela postura, né, de pastor, de repente eles abrem a boca para falar. E tudo aquilo, na maioria ou na grande maioria das vezes, o que eles falam não condiz com o que está escrito nas escrituras. A própria língua deles os condena. A própria língua deles os desmascara. Então tem a pose de pastor, tem a roupa do pastor, tem um sapato de pastor, mas a sua língua não condiz com o que está escrito na palavra de Deus, não tem fidelidade às escrituras. Continuando aqui, o nosso tema para você que está assistindo hoje está no livro de Tiago, capítulo 3. Estamos falando aqui sobre a língua, né? O perigo da língua, né?
o que a língua pode causar na vida de alguém, o que a palavra, né, uma pequena palavra pode causar um grande incêndio, pode trazer grandes problemas, uma palavra errada na vida das pessoas. Então, continuando aqui. A língua contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Porque ela é inflamada pelo inferno. Aí que está uma questão. Por que que ela é inflamada pelo inferno? Porque muitas vezes ela é induzida a dizer coisas, né? Porque a pessoa absorveu aquilo. Se existe dentro dela um sentimento, uma mágoa ou até mesmo uma raiva, e o que acontece? Ele alimenta aquilo dentro dela. Então, ao mesmo tempo, o inimigo está inflamando aquelas situações difíceis dentro da vida daquela pessoa. Chega um momento que ela estoura, explode, não consegue e fala. A sua língua ela foi influenciada, ela foi inflamada por todos esses acontecimentos, né? Então muda-se o curso da natureza, porque a língua ela não foi feita para inflamar desta forma, para falar essas coisas, para amaldiçoar a vida de outros irmãos, pelo contrário. Então se muda o curso da natureza para o qual a língua foi criada, e ela é usada como instrumento para expor todo o ódio, toda a raiva, toda a melancolia, muitas vezes. Então, a língua ela é influenciada pelo inimigo para que ela diga coisas que ela não deveria dizer, muitas vezes magoando, ferindo, muitas vezes machucando, muitas vezes inflamando um grande bosque, mesmo sendo uma pequena língua. Bom, no versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Aqui ele nos alerta para a importância de você tomar cuidado nos seus dizeres, no que você fala, tomar cuidado com o seu linguajar, tomar cuidado para não dizer coisas sem pensar, para que a sua língua não venha trazer a realidade, trazer a existência algum sentimento de mágoa ou algo passageiro que passou dentro de você, alguém que te feriu, ou algum estresse ou alguma coisa que você está passando no momento. Então você precisa tomar cuidado com sua língua para que ela não pegue isso lá dentro de você e traga a realidade. Porque ela pode trazer à existência algo que pode ferir outra pessoa, pode te contaminar, pode te comprometer. Então muitas vezes a gente vai pensar coisas que não devemos, porque somos seres humanos, né? Mas eu não gosto de usar isso como uma desculpa. Você vê muita gente falando assim: ah, é normal errar porque eu sou ser humano, é normal pecar porque eu sou ser humano. Muita gente está usando isso como desculpa. Você é ser humano, mas você não foi criado para isso. Nós somos seres humanos, mas não fomos criados para isso, para viver no pecado, não. Então a gente não tem o direito de usar que somos seres humanos e isso é normal, é natural, é da natureza do ser humano pecar. Não é nada disso, pelo contrário, né? Você tem que lutar contra o pecado, lutar contra essas coisas, se arrepender do pecado que existe na sua vida, se arrepender de toda miséria, se arrepender de todo engano, se arrepender de toda pecaminosidade, se arrepender e abandonar. Não tem meio termo, não tem conversa sobre isso. É se arrepender e abandonar o pecado e não viver no pecado, né? Porque quando o pecado se torna agradável na sua vida, você está caminhando a passos largos em direção à porta larga e se afastando cada dia mais da porta estreita. Bom, olha só, com a língua, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Eu queria chamar sua atenção para isso, porque muitas vezes nós acreditamos que somos aquilo que dizem que somos. Então, muitas vezes nós somos criados de tal forma, ouvindo tais coisas, acreditando que somos aquilo. E na verdade não somos, por exemplo.
Eu vou dar o exemplo meu aqui. Claro, quando eu era criança eu escutava muito as pessoas me dizerem: o Leandro é tímido, você é tímido, você é tímido. E conforme foi passando, eu fui tendo dificuldade em ter amizade com as pessoas, em me relacionar, em participar de festas com a família, de ter relacionamentos. Eu tive dificuldade por causa disso, porque de tanto eu ouvir que eu era tímido, eu acreditei que eu era tímido. Então eu me tornei uma pessoa vergonhosa. Eu ficava com vergonha de falar, ficava com vergonha de me expressar, vergonha de dizer alguma coisa, mesmo às vezes tendo certeza, sabendo que eu sabia a resposta, eu tinha vergonha de dizer, por exemplo, na sala de aula. Por quê? Eu absorvi tudo isso que as pessoas diziam para mim: ó, oh, o Leandro é tímido, o Leandro é tímido, o Leandro é tímido. E isso ficou, essa timidez parece que criou dentro de mim um calo, não sei, criou dentro de mim algo que eu acreditei que eu era tímido. E depois de muito tempo, eu fui entender e descobri que eu nunca fui tímido. Depois, quando eu cresci, a timidez mudou de nome. A timidez passa a ser antissocial. Depois que eu cresci, até quando você era criança, adolescente, o Leandro é tímido, tem vergonha. Mas é depois que eu cresci, as pessoas começaram a dizer que eu era antissocial, que eu era antipático, que eu era um cara que eu não abria. E isso não vem daquele momento, depois de grande, depois de 30 anos de idade. Isso vem lá da infância, das coisas que eu escutava e absorvia e criei tudo isso dentro de mim, acreditando que eu era isso e eu nunca fui isso. Você está entendendo o poder que a língua tem, a influência que a língua tem na vida de alguém, principalmente de uma criança? Quando você cria a criança, chamando ela, por exemplo, de burra, chamando ela de idiota, falando que ela não sabe fazer nada, falando para ela que tudo que ela começa ela não termina, falando para essa criança que ela não vai ser ninguém na vida, falando para essa criança que ela não é nada, que ela não presta, que ela não sabe aprender, que ela não sabe falar, que ela não sabe ler. Tudo isso que você vem criando dentro da pessoa, tudo isso que você vai falando para a criança desde o início da sua infância ali, da sua primeira infância, ela vai absorvendo, porque a criança é como uma esponja. Ela absorve tudo aquilo que está em sua volta, porque ela está no processo de aprendizado. Então ela vai absorvendo todas essas palavras. Então ela vai crescendo e lá na frente ela vai alimentando isso dentro dela, acreditando realmente que ela não sabe fazer nada, que ela é burra, que ela é idiota, que ela é tímida, que ela é vergonhosa. Isso é um grande mal que principalmente os adultos causam na vida das crianças. Isso é um grande mal. É como se você pegar uma criança e botar ela numa forma e ficar colocando suas misturinhas ali de ódio, de raiva, colocando ali seus condimentos de frustrações do mundo, descarregando tudo na criança, sabe? Então a criança está naquela forma ali enquadrada ali dentro e está no seu processo de formação, está crescendo, está evoluindo. Aí vem um adulto muito mal amargo, vem um adulto que teve seus problemas durante sua infância e passou isso também, a maioria passou isso na sua infância, começa a descarregar seus condimentos lá dentro dessa forma e essa criança cresce, cresce, cresce e se forma. E na hora que ela vai ver, ela tá cheia de marquinhas, cheia de condimentos, cheia de frustrações, que vai ser difícil libertar disso. Vai ser difícil. Então, quando eu cresci, irmãos, eu escutava muitas pessoas dizerem: o Leandro é antissocial, Leandro não conversa, Leandro não faz isso, não faz aquilo, Leandro é antissocial, porque a timidez passou para ser antissocial. Eu nunca fui antissocial, porque eu acreditei naquilo, criei isso, alimentei isso, tive dificuldade, né? Isso, eu tive dificuldade no emprego, tive dificuldade na escola, porque eu acreditava numa mentira na minha vida. Então eu cresci
acreditando nessa mentira e criando essa mentira dentro de mim. Então, quando eu era colocado à prova, precisava passar por algumas situações, eu não conseguia me expressar, não conseguia ter bons amigos, porque eu não conseguia me relacionar, porque eu achava que eu era tímido, depois eu passei a achar que eu era antissocial, acreditando. Mas, vou te dizer uma coisa, eu até conheci a palavra de Cristo. Durou todo esse drama na minha vida. Porque quando eu conheci a palavra de Cristo, ela me libertou. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu não estou dizendo isso porque está escrito apenas, mas porque realmente ela me libertou. Ela me libertou desses traumas, desses dramas, dessas coisas que eu achava que eu era. Só porque as pessoas te dizem que você é uma coisa, não quer dizer que você é. O que as pessoas dizem que você é não muda quem você é. Só vai mudar quem você é se você acreditar no que estão dizendo e criar isso dentro de você. Porque aí você próprio vai crescer acreditando e vai viver a sua vida toda acreditando que você é isso que dizem que você são, que você é. Então as pessoas vão olhar para você hoje e vão dizer que você não sabe fazer nada direito. As pessoas vão olhar hoje para você e vão falar para você que tudo que você começa você não termina. As pessoas vão olhar para você hoje e vão dizer que você desiste de tudo. As pessoas vão olhar para você hoje e vão falar que você não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. São tudo julgamentos, são tudo inflamações contaminadas pelo inimigo usando a língua de muitas pessoas para ferir a sua vida e desconstruir o seu futuro. Muitas pessoas têm desconstruído o futuro de outras através da própria língua, falando que o casamento não vai dar certo, falando que esse namoro não é de Deus, falando que este emprego, não é um emprego abençoado, falando que você não sabe lidar com suas contas. Você tá entendendo, irmão, a gravidade da... Porque eu quero colocar isso para vocês, eu quero que vocês entendam isso de uma forma amistosa. Porque eu fui vítima e sofri com isso. Porque até então eu não sabia que eu não era isso. Mas eu acreditei que eu era por causa disso. Bom dia, Pastor Júlio César, abraço, meu querido. Que a graça de Deus seja sobre sua vida. A gente está lendo aqui o livro de Tiago, capítulo 3, falando sobre a língua. Amém? Então, meus irmãos, o que acontece? A gente passa muito tempo da nossa vida acreditando que a gente é aquilo que dizem que nós somos. Sendo que, na verdade, aquilo que dizem que nós somos não representa o que realmente somos. Lembre sempre que Deus conhece o nosso coração. Deus esquadrinha os nossos pensamentos. O grande problema é que quando passamos a viver a nossa vida baseado naquilo que dizem, se afastamos daquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. Se afastamos da palavra do Senhor, muitas vezes, porque paramos de meditar na palavra do Senhor, paramos de buscar os conselhos da nossa vida, as direções da nossa vida na palavra do Senhor e começamos a buscar conselhos na boca das pessoas, nas palavras de outras pessoas. E isso pode ser um grande engano na nossa vida. Porque se aquilo que nos dizem não condiz com a palavra do Senhor, há uma divergência, estamos correndo um sério risco de tomarmos decisões erradas em nossas vidas, acreditando que somos aquilo que não somos. Então eu passei uma grande parte da minha vida acreditando que eu era uma pessoa tímida, uma pessoa antissocial, uma pessoa antipática, porque desde criança eu ouvia isso. E por causa do que eu ouvia destas coisas, eu criei isso dentro de mim e tive muita dificuldade na escola, no emprego, nas amizades, nos relacionamentos. Até conhecer a palavra de Cristo que veio e me libertou. E eu descobri que eu nunca fui isso que disseram que eu seria. Que eu nunca fui isso que disseram que eu era.
E eu poderia ter evitado, se eu conhecesse a palavra. Eu me converti muito depois, foi em 2019 que aconteceu a minha conversão. Mas se eu tivesse lá atrás conhecido a palavra do Senhor, eu teria me libertado, eu teria sido liberto pela palavra de Cristo e muitas frustrações teriam sido evitadas na minha vida. Por isso, corra para a palavra de Cristo, se entregue à palavra de Cristo, porque ela pode te libertar de traumas da infância, te libertar do que as pessoas dizem que você é e você não é, te libertar dessas frustrações da vida. A palavra de Cristo, ela pode trazer luz para sua vida e te libertar. Muitas vezes você cresce e muitas vezes você está vivendo acreditando que você é aquilo que estão dizendo que você é e você não é. Agora, para você saber o que realmente você é, você precisa se aproximar da palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo vai dizer quem realmente você é, o que realmente você é. E não pense que a palavra de Cristo vai vir apenas para te massagear o seu ego, te consolar e te confortar, te acomodar numa poltrona confortável, numa sala de estar, colocar os seus pezinhos para cima, não. A palavra de Cristo muitas vezes vai vir e vai te confrontar. Se existe algo errado na sua vida, ela vai mostrar, mas para o seu bem, para que você possa ali ser modelado pela palavra de Cristo e se tornar, sabe o quê? Um homem bíblico, uma mulher bíblica, uma pessoa de fé. A palavra de Cristo, ela vai sempre te modelar para a fidelidade das Escrituras. Ela vai sempre te modelar para que você seja o mais parecido possível como um imitador de Cristo. Irmãos, essa é a palavra que eu trago para vocês no dia de hoje, já não alongando aqui nessa nossa devocional. Mas a nossa intenção e a intenção realmente dessa devocional foi apontar essa necessidade da qual devemos observarmos, né? O que dizemos, os nossos dizeres, não permitir que as frustrações da vida, as dificuldades, os obstáculos venham inflamar a nossa língua através de influência, porque é normal você passar uma dificuldade, passar uma frustração e num momento de raiva, aquele turbilhão de sentimentos dentro de você, você acaba expressando, verbalizando aquilo que você está sentindo, aí a sua língua acaba sendo influenciada por um problema, influenciada por uma situação. Isso é comum que ocorra, mas não é agradável, não é prudente que se faça isso. Antes, o domínio próprio, o equilíbrio que existe dentro de você, gerado pelo Espírito Santo, deve ser superior à situação do momento, para que a sua língua não venha expressar coisas que não deveriam ser ditas e essa expressão venha contaminar todo o seu corpo. Irmãos, já terminando aqui, o que eu queria dizer para vocês também. Talvez você tenha passado isso como eu, acreditado em muitas mentiras e criado dentro de si mentiras que vêm de outras línguas, outras pessoas. Lembre-se que muitas línguas também são usadas para te ferir. Muitas línguas são usadas para te ferir, assim como diz na palavra aqui, ó, com ela bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos às semelhanças de Deus. Eu quero te dar um conselho. Não permita que as indiferenças, as agressões, as verbalizações, né? Todas essas ofensas que partem de alguém para você, né? Mudem ou digam o que você deve ser ou como você deve viver. Pelo contrário,
O que existe dentro de você, o domínio próprio, o amor, o equilíbrio, gerado pelo Espírito Santo, a bondade, a benignidade, tudo isso gerado dentro de você pelo Espírito Santo, deve ser superior, não à pessoa que está te maldizendo, te amaldiçoando, não à pessoa que está te ofendendo ou agredindo. Tudo isso que existe dentro de você deve ser superior, não à pessoa, mas a indiferença da pessoa. O que existe dentro de você deve ser superior ao que dizem a você, né? Quando você vê que é algo inflamado pelo inimigo. Não a pessoa, porque a pessoa, né, é filha de Deus. Então, assim como você. Mas o que dizem de você não pode mudar o que você é. Mas o que existe dentro de você deve ser superior a essas injustiças, a essas agressividades, a essas ofensas. Não superior à pessoa, pelo contrário. O que existe dentro de você deve ser tão grande, tão transbordante, tão abundante, que deve ser o quê? Deve alcançar aquela pessoa que precisa experimentar o que existe dentro de você também. O que existe dentro de você deve ser maior e mais forte o suficiente, capaz de alcançar aquela pessoa que está te ofendendo. E aquela ofensa que aquela pessoa liberou contra a sua vida deve ser inferior ao que existe dentro de você. Por isso você precisa permitir que todos esses frutos gerados dentro de você na sua vida transbordem para que alcance as pessoas que estão ao seu redor. Transbordem, assim como Cristo nos ensinou. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, esta é a palavra de hoje. Acho que eu já alonguei demais aqui, já peço desculpa. Mas esta é a palavra de hoje, tá bom? No livro de Tiago, capítulo 3. Observem os seus dizeres, como você tem lidado com as pessoas, a sua comunicação. Lembre-se lá que, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Fala sobre a língua. Se na sua língua, na sua comunicação, não tiver amor, serão apenas palavras vazias. Então, observe-se como você tem se comunicado com as pessoas. Como você tem se comunicado com sua família, com sua igreja, com sua casa. Se existe amor nessa comunicação. Porque é preciso haver amor nessa comunicação. Se existe sinceridade, se existe verdade nessa comunicação. Amém? E ao mesmo tempo, tome cuidado. Não permita que o que digam de você mude a essência que existe dentro de você plantada por Deus. Amém? Vamos orar agora, finalizando, já concluindo a nossa devocional. Amanhã estaremos de volta, pela graça de Deus, se assim Deus nos permitir, com o nosso pastor Fábio de Andrade, às 8 horas da manhã, aqui na página da Igreja Metodista. Eu quero convidar você para estar participando conosco desta devocional. Vou deixar aqui meu abraço para o pastor Júlio, a todos os demais que participaram deste momento aqui, tá bom? Vocês são muito bem-vindos e que vocês possam estar participando e compartilhando conosco também essa devocional, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra da graça de Deus em nossas vidas. Amém? Gostaria de estar orando agora por todos nós. Pai querido e amado, Senhor, obrigado por este momento devocional, obrigado por esta palavra que o Senhor conduziu em nossas vidas nesta manhã de hoje, Senhor. O Senhor, Deus, tem sido maravilhoso. O Senhor tem sido, meu Pai, tremendo em nossas vidas, meu Pai. Abundante da sua palavra em nossos corações, meu Pai. Deus, permita que a tua palavra, Senhor, venha trazer hoje libertação sobre as vidas, meu Pai, que estão vivendo cativas. Muitas vezes, meu Pai, cativas de pensamentos, de mágoas, espinhos lá da infância, meu Pai, porque acreditaram em mentiras e viveram em torno delas, Pai. Mas não permita que isso se perdure por mais tempo, pelo contrário, ó Deus, que a tua graça venha, meu Pai, venha trazendo da tua palavra libertadora sobre estas vidas, libertando de traumas, libertando de mágoas,
libertando de toda mentira, meu Pai, proferida pelo inimigo, meu Pai. Esta é a oração que fazemos, meu Pai. Deus, crendo na Tua palavra e pedindo ao Senhor que nos ensine a guardar as Tuas palavras, meu Pai, em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abraço, fiquem com Deus. Estarei concluindo aqui e até amanhã, se Deus quiser.